Com certeza você já ouviu a expressão "as aparências enganam". Isto é fato e é verdade. Muitas pessoas, infelizmente, acabam sendo enganadas porque observam somente a aparência e não verificam, num contexto geral, situações, circunstâncias e inclusive pessoas. Essa é a nossa reflexão. Vem comigo, vamos meditar junto. Primeiro Samuel capítulo 16, versos 6 e 7 diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então nós vemos nesta declaração de Deus para Samuel, Deus deixa claro que nós podemos sim cometer um terrível erro, que é de olhar somente para as aparências e não considerar todo um contexto de circunstâncias, situações, inclusive de pessoas. No caso aqui, quando Deus está mandando Samuel ungir um novo rei no lugar de Saul, é claro que ele está falando de Davi. Mas observa que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê Eliabe, uma pessoa robusta, com certeza, uma pessoa de um porte físico muito considerável, Mas o Senhor diz claramente para Samuel, Samuel, não atente nem para a sua aparência, nem para a sua altura, eu o rejeitei. Então nós vemos sim que nós podemos ser enganados pelas aparências, as aparências podem enganar, é fato e é verdade, e nós precisamos fazer algumas considerações. Tiago capítulo 2, versos de 1 a 5. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no nosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então nós vemos que nós podemos cometer até mesmo esse pecado terrível que é a acepção de pessoas. Nós podemos fazer a acepção de pessoas se considerarmos somente a aparência, das pessoas e não atentarmos justamente para o interior de cada pessoa, para o que ela tem no coração, para as suas intenções, Então, Deus ele deixa muito claro isso pela sua palavra, e nós vemos que quando Samuel vai ungir a Davi como agora o rei de Israel no lugar do rei Saul, é claro que Samuel observa somente a aparência. E muitas pessoas, nós vamos citar algumas aqui, mas muitas pessoas acabaram cometendo erros somente observando a aparência. Gênesis capítulo 13, versos 10 a 13. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, quando Ló ele observa somente a aparência ali de um vale muito bem irrigado, e se você observar na minha retaguarda, você vai ver este grande, digamos assim, tapete verde, que na verdade não é um tapete verde, na verdade existe água por baixo dele. Então alguém que não conhece a localidade de repente poderia querer caminhar em cima, mas na verdade isto aqui é um tapete verde em cima de um lençol d'água. Então nós podemos se enganar, com certeza alguém já se enganou com essa aparência pensando que é somente um campo, mas não é, na verdade por baixo tem água, e por isso que a gente traz essa reflexão, enganados pela aparência. E no caso aqui Ló, ele foi enganado somente pela aparência de Sodoma, aonde existiam homens, pessoas
diz o texto, extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha o lugar onde Ló resolve colocar a sua tenda, né, colocar a sua moradia, a sua casa junto com a sua família, porque ele considerou somente a aparência, mas ele não fez uma averiguação, não fez um estudo para saber as pessoas que moravam naquele lugar. E assim também nós podemos cometer erros terríveis. No caso aqui para a esposa dele, né, de Ló, foi fatal, porque ela acabou se deixando levar pelas ações ali das pessoas e ficou presa àquela terra. Mateus capítulo 7, versos 15 e 16, Jesus falando aqui para nós termos muito cuidado com os falsos profetas, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então aqui Jesus deixando claro que nós temos que atentar sim para o conteúdo, para o que está no interior das pessoas, principalmente esse grupo aqui, né, os profetas, pessoas que saem profetizando por aí afora. Enfim, Jesus deixa claro que os falsos profetas, ele vem até a gente, mas eles vêm vestidos, olha só, é só indumentária, é só aparência, eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E quando você fala do lobo, é claro, Jesus está trazendo aqui, né, a questão do lobo mesmo, este animal feroz, terrível, ele estraçalha as suas vítimas, ele não tem piedade, ele não tem dó, não tem misericórdia. Assim são os falsos profetas. Então eles vão até as pessoas vestidos como ovelhas, mas o interior deles está impregnado de maldade, né? E Jesus diz, por seus frutos os conhecereis. Então o que Jesus está mandando? Que nós fiquemos aqui, façamos uma análise do que as pessoas estão produzindo. Qual é o tipo de fruto que as pessoas estão produzindo? Se são frutos dignos de arrependimento ou se são frutos da maldade, né, da iniquidade, né, da impiedade. Então Jesus deixa isto muito claro. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, né? Isto é o conselho de Paulo para Timóteo. Cuidado aí, Timóteo, com as pessoas. Os últimos tempos serão marcados por essas ações de pessoas, né? Pelo interior das pessoas tão assim voltado para a maldade, para a impiedade, né? Elas vão até ter aparência de piedade, mas elas vão negar o efeito. Elas vão negar aqui a eficácia da piedade, do amor, da graça, né, da fidelidade a Deus, da bondade, né, dos bons costumes, enfim. E o conselho de Paulo para Timóteo, afasta-te destes que têm somente aparência, né, mas o seu interior está comprometido pela maldade, né? Homens amantes de si mesmo, é o que Paulo fala para Timóteo. Isaías capítulo 53, nós vemos que o profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele já está profetizando como seria. As pessoas rejeitariam a Cristo justamente porque da falta de aparência. Jesus não veio com uma aparência externa, mas ele veio trazendo aqui a sua grandeza, né? O poder de Deus, a essência de Deus. E aqui em Isaías 53, versos 2 e 3, ele diz assim, o profeta: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, observa que as pessoas, elas rejeitaram Cristo justamente porque ele não tinha aparência de um grande guerreiro, um grande general de guerra, um grande soldado. Muito pelo contrário, ele veio humildezinho, né? Ele veio aí montado num jumentinho, né? Mas justamente este que não tinha aparência nenhuma, inclusive quando Judas ele vai entregar a Cristo, é necessário que ele dá um beijo em Cristo, mostrando para distinguir ali, para que os seus algozes pudessem estar ali prendendo a Cristo, né? Justamente porque Jesus não tinha aparência, né? Então as pessoas rejeitaram Cristo justamente por isso, por
por causa desta falta de aparência. Eles foram enganados justamente por isso. Não era o que Deus queria, mas na humildade, na simplicidade de Cristo, estava o poder de Deus agindo para trazer salvação para as nossas vidas. Então hoje muitas pessoas acabam não entrando, não embarcando no Evangelho, porque não tem assim uma aparência de grandeza, mas muito pelo contrário, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então aqui Judas precisou dar um beijo em Cristo justamente por causa desta falta de aparência. Então nós vemos Isaías 700 anos antes falando, ele viria sem aparência nenhuma, e justamente a palavra de Deus vai dizer, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Por que não receberam? Justamente porque esperavam um grande guerreiro, esperavam um general para libertá-los do poder aí dos outros povos. Lucas capítulo 17, verso 20, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós, manifesto pela própria palavra de Deus, manifesto pela ação e poder do Espírito Santo, a presença pessoal do Espírito Santo nas nossas vidas. E o texto sagrado em Romanos 14, 17 vai dizer, porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, e é justamente este reino que nós precisamos agregar dentro das nossas vidas. Talvez ele não tenha aparência, mas ele tem poder, e é o poder que nos transforma e nos faz agradáveis para Deus, e que você reflita nesta palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.